Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No estudo passado, a gente viu que o siqueirismo deu origem ao quaquerismo, então a gente vai entender o que foi essa religião. A primeira vez que eu ouvi falar do quaquerismo dentro desse estudo sobre a história da Igreja foi justamente naquela história dos habitantes da Lua, né? Inclusive, se não viu, tem o episódio nosso, eu acho que é o 199 ou 101, alguma coisa assim, é ali perto, episódio Os Habitantes da Lua. O que aconteceu? O Oliver B. Huntington, ele escrevia muito diário, gostava de escrever e relatar as coisas, né? Teve bem envolvido aí na história da Igreja Sud, inclusive a gente tem um episódio sobre ele, quem quiser dar uma olhadinha ali, Oliver B. Huntington. Então, na coletânea dos diários dele, no volume 2, página 166, ele registrou assim sobre os habitantes da Lua. Os habitantes da Lua têm tamanho mais uniforme que os habitantes da Terra, cerca de 1,83 m. Vestem-se muito à moda dos quakers e seu estilo é muito geral, como quase tipo só uma moda. Tem vida longa, chegando geralmente a quase 1000 anos. Esses são os habitantes da Lua, segundo Joseph Smith e o registro de Oliver B. Huntington. Uma outra citação da igreja onde mencionam os quakers é num discurso do presidente Brigham Young, fazendo alguns comentários sobre as esposas, né, e os relacionamentos delas com os seus maridos. Esse discurso dele é de setembro de 1856, e ele estava reclamando das mulheres que reclamavam dos seus casamentos, pois é, a poligamia, pô, a gente tá cansada, né, tem um monte de mulher aqui, nosso marido e tal, a situação não é fácil. Então, Brigham Young não gostava desse comportamento, não. Então, no discurso, ele falou assim, qual é o pedido de vocês? Vocês querem que aumentem os justos, enquanto os injustos devem reduzir e definhar? Esse deveria ser o pedido de cada pessoa. Os metodistas oram por isso, os batistas oram por isso. E também a Igreja da Inglaterra e todos os reformadores. Até os quakers não são exceção. E se as mulheres que pertencem a esta igreja vão virar quakers, eu acho que as suas tristezas em breve chegarão ao fim. Enfim, o que eles querem dizer quando eles estão mencionando os quakers? Os quakers é como se fosse um adjetivo. O que os quakers têm de tão peculiar que eles são usados para descrever alguma coisa? Bom, vamos entender quem são os quakers então. E a primeira informação que eu já encontrei aqui sobre os quakers diz: os Shakers se separaram dos quakers em meados do século XVIII, né? Para a gente se situar, século XVIII é entre 1701 até 1800. E o shakerismo é a nossa próxima religião a ser estudada. Assim, a gente já viu o siqueirismo, o quaquerismo, que a gente está vendo agora, depois vai ter o shakerismo. Quero entender o que eram essas organizações aí da época de Joseph Smith. O principal líder aí dos quakers era o George Fox e a Margaret Fell. A data de origem que eu tenho aqui é meados do século XVII, né? Então 1600 e alguma coisa. A primeira imagem que eu já acho sobre o quaquerismo é um senhorzinho de chapéu, e é um chapéuzinho
que provavelmente muitos de vocês já conhecem. E daí eu pensei, cara, eu já vi essa imagem antes. Não é a mesma imagem, mas esse estilo de roupa. E depois eu dei um chat e perguntei, aquele velhinho de chapéu da logomarca da Quaker tem relação com a religião quakerista? E a minha resposta foi, sim, tem. A marca Quaker Oats escolheu este nome e a figura de um homem vestido com um quacre, que é o chapéu característico, porque os Quakers eram associados à honestidade, integridade e qualidade, valores que a empresa queria transmitir. No entanto, a empresa não tem ligação com a religião quakerista. Foi apenas uma estratégia de marketing adotada no final do século XIX para passar uma imagem confiável ao consumidor. Olha só. Bom, então aqui, pela associação com a marca Quaker de aveia, né, que a gente já conhece aquela imagenzinha, inclusive por muito tempo eu pensei que aquilo era uma velhinha com um chapéu, depois que eu descobri que era um homem. Então, pelo menos por aqui a gente está vendo que a imagem de um Quaker era do quê? Integridade, honestidade, qualidade, olha só. Então, coisa boa. Quando fala de Quaker, é coisa boa. Será que a igreja queria representar uma coisa boa quando eles citaram que os habitantes da Lua eram Quakers ou que as mulheres Sud iam virar Quakers? Ou eles tinham uma outra representação para essa palavra? Vamos dar uma olhada. A gente está estudando junto aqui. A imagem que eu vi aqui do homenzinho de chapéu, que me lembrou a véia Quaker, é na verdade George Fox. Então se vocês procurarem no Google George Fox, vocês vão saber do que eu estou falando. Bom, Quakers são as pessoas que pertencem à Sociedade Religiosa dos Amigos. Esse era o nome oficial deles. Um conjunto de denominações cristãs protestantes. Olha só, então eles não eram só uma religião específica, eles eram uma organização de religiões. Os membros dessa igreja eles chamavam de amigos, né? Então, Sociedade Religiosa dos Amigos, e os membros são os amigos. Esse grupo, pelo que eu tô vendo, eles tinham uma crença bem aberta, ó. Tinha alguns que acreditavam em algumas coisas, outros acreditavam em outros, ó, tem até aqui, ó. Também existiam os Quakers não teístas, cuja prática espiritual não dependia da existência de um Deus. Olha só para ver a flexibilidade da crença dos caras. Em diferentes graus, os amigos evitam credos e estruturas hierárquicas. Cara, para mim tá parecendo super ok. Os caras não estabelecem uma coisa, essa aqui é a verdade, é isso aqui que tem que ser. E também não tinham uma estrutura hierárquica, parece interessante. Bom, essa religião foi forte, né? Ainda existe, olha só que interessante. Numa pesquisa de 2017, eles conseguiram ver que tem mais de 370 mil Quakers e metade deles está na África. O quakerismo surgiu na Inglaterra em meados do século XVII e romperam com o grupo da Igreja da Inglaterra estabelecida. Os Quakers saíram pela Inglaterra pregando o Evangelho. Basicamente, o que eles ensinavam eram os ensinamentos de Cristo. Os Quakers antigamente eram conhecidos por se recusar a participar da guerra. Tem um filme de um rapaz, Até o Último Homem, para quem já assistiu. Quem não assistiu, vale a pena ver. Retrata a história de um carinha que não queria pegar em armas, né? Foi pra guerra. No caso aqui, os Quakers até se recusavam a participar da guerra. Também os Quakers eram conhecidos por usar roupas simples, recusar-se a fazer juramentos, opor-se à escravidão e praticar a abstinência. A abstemia, que é não ingerir bebidas alcoólicas. Tá aí, ó. Então, os Quakers, quando foi citado, o pessoal da Lua parece os Quakers, é pela situação das roupas, né? Eles se vestiam mais ou menos como os Quakers, que é usar aquelas roupas simples. Cara, eu tô vendo os Quakers até com bons olhos, parecem uns caras interessantes. Né? Não curtem a guerra, não gostam de ficar jurando, se opõem à escravidão, não gostam de bebida alcoólica, não ficam dizendo que a nossa igreja é verdadeira. Interessante. Um grupo interessante. Os Quakers fundaram instituições financeiras como a Barclays,
Lloyds e Friends Provident. Cara, Friends Provident nunca ouvi falar, mas Lloyds e Barclays, pelo menos aqui na Inglaterra, é bem conhecido. Também criaram empresas como a C.J. Clark, nunca ouvi falar, e confeitaria como a Cadbury também. Cadbury é uma empresa de chocolate, é uma marca de chocolate bem famosa aqui. Também ficaram conhecidos pelos esforços em abolir a escravatura, a reforma prisional. E olha só que interessante, 1947, recente, em reconhecimento à sua dedicação pela paz, os Quakers receberam o Prêmio Nobel da Paz. Muito interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui na história dos Quakers, como é que eles surgiram. Teve a Guerra Civil Inglesa, que foi de 1640 até 1650, e daí depois dessa guerra surgiram alguns grupos cristãos dissidentes, não curtiam muito a igreja local, né, a igreja principal, então eles formaram os Seekers. E daí, entre eles, tinha um carinha chamado George Fox. Estava insatisfeito aí com essa reforma e disse que tinha recebido uma revelação. Essa revelação dele dizia que qualquer um podia receber revelação. Olha só que legal. Porque antes era só a igreja tem ali o clero, né, ordenado, que pode receber revelação para o pessoal, passar a instrução. A ideia dele, inclusive que era uma revelação que ele tinha recebido, é de que não, todo mundo podia ter isso aí. Essa visão dele foi em 1652, ele viu várias pessoas se reunindo e era um sinal aí de que ele devia fazer essa organização. Então ele saiu para fazer o proselitismo, né, o trabalho missionário da igreja dele na Inglaterra, Países Baixos, até que ele foi preso, né? Foi preso por acusação de blasfêmia religiosa. O magistrado que fez essa prisão dele era um tal de Gervase Bennett. E ele foi o primeiro a chamar esse pessoalzinho de Quakers, porque era tipo o barulho que quem tá tremendo, tipo tremendo de medo, faz. Agora como é que faz? Quaker, 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 quaker. Porque que acontece? Esse magistrado aí, o Bennett, ele falou, não, porque vocês têm que tremer de medo diante da palavra do Senhor. Então esse tremer de medo é Quaker. Quando o pessoal ouviu essa palavra, né, eles começaram a usar isso para se referir a esse grupo, né? Então até então esse grupo era conhecido pelo nome formal deles, e aí que eles começaram a ser chamados de Quakers, que foi essa piadinha, essa ridicularização, que na verdade depois pegou até os próprios Quakers, os próprios amigos, se intitulavam Quakers, aí não estavam nem aí, não era problema para eles. Bom, depois o quakerismo começou a ganhar mais forma, mais força, né? 1659, o pessoal começou a fazer até uns manifestos, estavam reclamando do quê? Reclamando da opressão dos dízimos, pois estavam pedindo dinheiro demais. A membresia deles chegou ali num pico de 60 mil membros na Inglaterra, vamos ver o ano 1680. A religião começou a crescer, né, nos anos 60, 70, então eles foram criando algumas leis, né, a perseguição da Inglaterra começou a criar leis contra os Quakers, então tem a lei de 1662, que é a lei Quaker, e depois em 1664 tinha a lei do conventículo. Bom, tava essa perseguição enorme aí contra eles, mas depois começaram a relaxar, né, teve ali a declaração de indulgência, que diminuiu um pouco essa perseguição contra eles, e depois, então, essa perseguição foi interrompida em 1689 pela Lei de Tolerância. Vamos ver, a migração para a América do Norte. Essa migração começou ali em 1656, então, logo antes desse crescimento exponencial na Inglaterra, já estavam indo para a América do Norte. Vamos ver quem começou ali, Mary Fisher e Anne Austin. Foram para Boston, já começaram com o quakerismo ali, só que já foram presas, consideradas hereges. Diz ali que as condições da prisão delas eram terríveis e depois elas foram deportadas. Outra Mary, aqui a Mary Dear, em 1660, ela foi enforcada ali em Boston por desafiar repetidamente a lei puritana, que baniu os Quakers da colônia. Ela foi uma entre 4 Quakers executadas, conhecidas como as Mártires de Boston.
Aí, depois desse massacre ali, então em 1661, o rei Charles II proibiu o pessoal de executar qualquer pessoa por acreditar no quakerismo. Bom, os quakers ainda tinham essa lei, né, da tolerância e essa carta aí do rei Charles para proteger eles, mas a gente sabe que a situação deles não era fácil, não. Eles não eram muito bem aceitos, então eles acabaram migrando para alguns lugares que eles eram melhor aceitos ali nos Estados Unidos. Por exemplo, Nova Jersey e Pensilvânia, Rhode Island, né? Então tinha bastante quakers ali e eles acabaram migrando para lá para ficar meio que tudo junto. É engraçado ver como o pessoal migrava ou a vida deles era muito regida pela crença religiosa, né? A gente vê o pessoal, os mormons todos se juntando, saindo lá de onde está para vir e ficar todo mundo junto com a mesma crença, morando ali no mesmo lugar. Então a gente já tinha visto isso com o mormonismo, agora a gente já está vendo também com o quakerismo. Uma curiosidade é que o sino da liberdade, que deve ser aquele sino famoso lá dos Estados Unidos, foi lançado por quakers na Filadélfia, Pensilvânia. Bom, depois, alguns anos mais para frente, teve a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ela foi ali na época de 1765. Eles conseguiram a independência em 1777. Bom, o negócio é que na época dessa guerra, alguns quakers queriam ir lutar, né, em apoio à guerra. Só que é contra as crenças deles. Então o que aconteceu? Teve uma divisão aí dentro dos quakers e o pessoal que queria sair para poder fazer guerra acabaram se tornando os quakers livres. Bom, o quakerismo foi dando uma enfraquecida, né, com o tempo. Depois ele teve um renascimento quaker, que é quando ele já teve um fortalecimento de novo ali. Vamos ver, final do século XIX, início do século XX. Então, finalzinho de 1800, começo de 1900, deu um crescimento aí na igreja de novo. Depois teve a objeção de consciência, que é aquilo que eu estava falando, né? O carinha não quer pegar em arma, não quer ir para guerra. Só que essa crença foi posta à prova aí com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Tinha os objetores, que eles chamavam, né? Objetores de consciência. O que é interessante, né? Interessante a ideia, só o problema é que não tem uma força suficiente aí para ter um resultado final, né, satisfatório. Bom, enfim, esses objetores de consciência, eles muitas vezes, para participar então da guerra e ajudar aí nessa situação difícil, em vez de ir lá pegar em arma, né, matar os outros, eles queriam então trabalhar nas ambulâncias, né, motorista de ambulância, né, ou médicos mesmo, tanto que o carinha do filme ali, né, até o Último Homem, ele era médico, né, ele queria trabalhar como médico e não queria pegar em arma. Além dessa imagem pacifista, simples, né, usavam roupas tranquilas, não tinham essas crenças muito bem determinadas, né, muito firmes. Outra característica forte dos quakers é o papel da mulher dentro da religião, da organização deles. A mulher tem uma participação bem forte, elas podem receber, vamos dizer assim, né, o sacerdócio, né, mas elas têm uma igualdade espiritual igual a dos homens. Eu queria entender o que é que o pessoal tinha contra os quakers, o pessoal que perseguia. Tem que ter alguma coisa, não é possível, eu não consigo imaginar nada, eu vejo, pelo que eu tô lendo aqui, os caras são bem tranquilos. Né? Quando a gente fala dos mormons, estavam sendo perseguidos, a gente sabe que era o quê? Poligamia, os caras queriam determinar que a igreja, a religião deles era verdadeira e quem era gentil tinha que sair, ir embora, não podia viver com eles. Alguns golpes financeiros, mas enfim, a gente consegue estudar e entender qual era a treta do pessoal quando uma comunidade mormon se formava ali perto deles. Dos quakers, tô curioso. Talvez seja o envolvimento deles naquele movimento abolicionista. A gente sabe que metade dos Estados Unidos queria abolição, metade não. E eles se posicionavam bastante sobre isso. Outra coisa também que eu estou levando em consideração agora é que esse arquivo aqui que eu estou estudando provavelmente foi alimentado por algum quaker. Porque a gente sabe que essa organização é vigente ainda. Provavelmente os eventos polêmicos não foram inclusos. Os mormons, eles têm aquelas regras de fé, né? E os quakers também têm o credo formal. Vamos ver o que tem na lista deles. Acreditam em Deus, acreditam na Bíblia, acreditam na simplicidade, na igualdade,
honestidade, ação social e pacifismo. Essas são as 7 principais crenças dos Quakers. Só para finalizar aqui esse assunto, tem uma pesquisa do Thomas Donofrio. Ele faz uma comparação com a história dos Quakers e com uma história dentro do livro de Mormon dos filhos de Mosias. Entre eles é Amon, né? Então tem um dos filhos de Mosias que se chama Amon, e daí dele saiu o povo que eram os Amonitas. E ele acredita que provavelmente Joseph Smith, na criação do livro de Mormon, tenha se inspirado na história da Revolução dos Quakers, do diário do George Fox. Bom, a história do livro de Mormon é ali que os filhos de Mosias se encontraram com Alma, e eles tiveram uma conversão por meio da aparição de um anjo, né? E assim eles foram fazer alguns trabalhos missionários, foram pregar o evangelho. E quando Amon estava indo lá fazer as pregações, ele falou algumas frases. E essas frases, elas são semelhantes às frases, por exemplo, ditas por George Fox, que era o fundador, né, dos Quakers. Por exemplo, Amon chegou, falou para o rei Lamoni, né? E, se eu não me engano, Amon era aquele que cortou um monte de braço, né? O fortão ali na imagem, cortou um monte de braço e levou para o rei Lamoni. Então, mas lembrando que ele estava numa pregação. E uma frase que ele falou ali para o rei Lamoni, ele disse: uma porção daquele espírito que habita em mim, o que me dá conhecimento. Essa frase estava sendo dita pelo George Fox. Inclusive, ele estava tendo uma situação semelhante, né? Onde ele teve uma experiência espiritual, depois tinha que sair, fazer uma pregação. Aquela situação também do rei Lamoni cair por terra, né? Lembra que ele ficou um tempão, até o pessoal falou, tá fedendo, acho que morreu e tal. E depois todo mundo caiu no chão, né? E depois levantou com um testemunho forte do evangelho. Pois é, essa situação também aconteceu. Tá registrada ali no livro George Fox, de 1998, página 230. Bom, o George Fox, ele tinha saído fazer a missão e ele se deu bem, né? Conseguiu um resultado legal. Mas ele estava num grupo, né, que acabou se dividindo, cada um foi para um lado para fazer a pregação. Os outros do grupo não se deram tão bem, alguns foram expulsos, outros mortos, né? O George Fox acabou dando bom resultado. E se a gente for lembrar, a história ali do Amon foi a mesma coisa. Amon se deu bem, conseguiu a conversão do rei Lamoni, um grande povo ali acabou se convertendo, mas os irmãos ali foram expulsos, feridos, colocados em prisão. Como, por exemplo, o que aconteceu com William Penn. Era um outro Quaker que saiu em missão, mas acabou não dando certo e foi expulso. Bom, esse estudo é extenso, né, tem bastante comparativos. É interessante, né, cada um pode, se quiser dar uma olhada, tirar uma conclusão. Eu acho que assim, todo o contexto histórico da vida de Joseph Smith na época pode, direta ou indiretamente, ter contribuído para a criação da religião em si. Tanto o livro de Mormon, quanto a religião, quanto toda a estrutura da igreja, ele tirou de algum lugar. E cada coisa que a gente consegue avaliar do contexto histórico de Joseph, a gente pode entender um pedacinho dessa história, que monta aí o grande quebra-cabeça que é o mormonismo. Bom, acho que deu pra gente entender o que é o quakerismo, quem eram eles e qual o contexto histórico em conexão com o mormonismo. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.